Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Jornada Bíblica, na semana em que estamos falando do tema O Espinho na Carne. Hoje é dia 26 de junho de 2020, sexta-feira, e eu quero agradecer a presença de todos vocês que já estão entrando aqui, muitos alunos já entrando, muitos daqueles que estão participando fielmente dessa aula. Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui juntos. Boker Tov, bom dia em hebraico. Amém? Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nesse tempo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? São 7 horas e 1 minuto agora aqui no meu relógio. Esperei das 7 horas para a gente estar dando início. Vamos já fixar aqui o comentário. Jornada Bíblica, O Espinho na Carne. Eu vou, enquanto está todo mundo entrando aqui, dando um resuminho do que Deus falou conosco até agora. Falou sobre a experiência sobrenatural que o apóstolo Paulo teve logo no começo da sua conversão, quando a Bíblia descreve, ele descreve falando em terceira pessoa, mas falando de si mesmo, porque nós já estudamos aqui que a questão não é como a experiência acontece, mas é o que acontece na experiência. E Paulo, ele é arrebatado de uma forma poderosa, ele não consegue nem discernir se ele estava no corpo ou fora do corpo, e ele é levado até o terceiro céu, que depois ele chama também de paraíso, cujo nome em hebraico é En Gadol, e aí no paraíso ele tem uma experiência cujas palavras não tem como expressar, e nós vimos algumas experiências na Bíblia que as palavras não expressam, são inefáveis, são indescritíveis. E aí Saulo, ele tem essa experiência poderosa com Deus, com a glória de Deus, com o cabode de Deus, e nós vimos a manifestação do cabode de Deus, como ela é poderosa, e também que ela pode até se perder, quando a glória não é dada a Deus, não é devidamente dada a Deus. Quando a glória é dada a Deus, ela permanece, mas quando isso é esquecido, o coração acaba vivendo em trevas. E aí depois nós vimos na segunda aula live de que ele levou 14 anos para contar essa experiência, e ficou muito claro que Paulo precisava de um tratamento pessoal. Paulo precisava de que esse período fosse um período em que Deus o tratasse a respeito de áreas da vida dele que precisavam de mudança, áreas da vida dele que ele mesmo descreve no passado, que o dominavam, que o faziam ser de uma determinada forma que Deus queria mudar. E houve uma mudança radical na vida de Paulo, na vida de Saulo, e Deus está falando poderosamente conosco nesses dias em nome de Jesus. Então quero agradecer a presença de cada um de vocês, todos que já entraram. Tem muita gente aqui já na aula, tem muita gente entrando, mas nós vamos dar sequência, porque é muita coisa importante que nós vamos compartilhar aqui nessa terceira aula. Então, o tema da primeira aula, você pode, se quiser escrever por tema, foi experimentando a glória de Deus. Amém? O segundo, soberba ou arrogância, a embriaguez espiritual. E aí nós falamos da embriaguez. O que é embriaguez? A embriaguez é perder as faculdades mentais, os reflexos, por causa de alguma situação, ou uma ingerência de álcool exagerada, como a gente já sabe, ou também um momento de euforia, um momento de fuga. Tem pessoas que buscam a embriaguez para fugir de uma realidade. A verdade é que a embriaguez nos tira da realidade. E aí você vai lembrar da passagem que nós estudamos aqui, do rei sírio Ben-Hadad, que ele provocou uma guerra contra Acabe, e Acabe o avisou, falou: olha, não se gabe de tirar a armadura como quem a põe, ou seja, não se gabe que a vitória já chegou antes da guerra. E realmente ele passou a beber com os outros, ele reuniu 32 reinos para enfrentar Israel. 32 outros reis. E ele com esses 32 outros reis começaram o quê?
a beber na tenda, cantar vitória antes do tempo. Né? Você sabe que no futebol tem um termo que diz assim, o time entrou de salto alto no jogo. O que quer dizer isso? Ele entrou já achando que ia ganhar. E aí no final acaba perdendo a partida. Por quê? Por causa da soberba, por causa da arrogância. E Ben-Hadad nessa soberba e arrogância não percebeu. Primeiro, que ele foi alertado da soberba. Segundo, que a guerra já tinha começado. Então ele não percebeu e aí Israel ataca. Depois ele arrumou argumentos para sua soberba. Ele falou, o Deus deles é o Deus da montanha, vamos lutar na planície. Na planície ele perde a guerra de novo. E aí por último, ele se veste de saco, de pano de saco, coloca cordas no pescoço para conseguir a misericórdia, a benevolência do rei de Israel. Ou seja, o arrogante, o soberbo, ele só é humilde quando ele consegue benefícios próprios. Então a gente viu muito claro assim a questão dessa arrogância, da soberba. E nós vamos continuar nessa linha, mas o tema da ministração de hoje, para quem quiser colocar aí, é o espinho na carne. Hoje nós vamos falar do espinho, ok? Abra novamente aí a sua Bíblia no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O mesmo versículo que nós usamos na última aula, nós vamos usar, porque só ele é suficiente, ok? Vamos lá? 2 Coríntios 12, 7. Hoje o tema específico é espinho na carne. Diz assim, 2 Coríntios, lembre-se, fazendo a jornada bíblica, de que forma? Bíblia na mão, tá? Caderno e caneta também, porque tem muita coisa que Deus fala aqui conosco, nos dá como revelação. Mas principalmente, caderno, principalmente a Bíblia, tá? Por quê? Para você aprender a manusear, aprender a sequência dos livros bíblicos e tudo mais. Vamos lá. 2ª Carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E para impedir que eu me tornasse arrogante, em outras palavras, soberbo, em outras traduções, prepotente, ou que eu me gloriasse, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, a Bíblia diz que Paulo, ele teve experiências, a experiência que ele teve de ir até lá, nenhum outro homem teve. A Bíblia não descreve outra experiência como a de Paulo. Então, e para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras palavras, para me esbofetear, em outras traduções. Ok? Então, a própria palavra já deixa claro qual era a função do espinho na carne. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Ou seja, o espinho na carne, ele foi colocado para que Paulo não se tornasse arrogante. Ok? Arrogante. O espinho na carne foi colocado para que Paulo não se tornasse arrogante. Ou seja, queridos, ser arrogante é o pecado, não é o espinho. Ok? Ser arrogante é o pecado, não é o espinho. Pois o pecado afasta de Deus, mas o espinho nos aproxima de Deus. Olha isso. O pecado é a arrogância, não é o espinho. Ok? Muitas pessoas podem falar assim, Senhor, a minha arrogância é o meu espinho na carne, a minha soberba, a mentira é meu espinho na carne. Não, isso é o pecado. Isso é o pecado. Ok? Tem que ficar clara essa diferença.
A palavra de Deus mesmo diz, por causa do pecado da arrogância, é que veio o espinho na carne. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas o espinho, ele nos aproxima de Deus. Ainda que, de uma forma ruim, ainda que de uma forma desagradável, o espinho nos aproxima de Deus. Ok? Nós vemos aqui que quem permite que o demônio ponha esse espinho, que é um anjo do diabo quem executa, porque diz aqui um mensageiro de Satanás, ou seja, um anjo, a palavra anjo e mensageiro é a mesma tradução na Bíblia. Todas as vezes que você vê um mensageiro, a palavra mensageiro, ou você vê a palavra anjo, né, é a mesma coisa. Então diz aqui um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, ele coloca esse espinho na carne para me atormentar. Então quem permite que o demônio ponha esse espinho, que é um anjo do diabo que executa isso, é Deus. Deus que permite. É só você se lembrar da guerra do grande eu sou. Ok? Quantos lembram aqui na semana bíblica que nós estudamos as guerras bíblicas? Ah, pastor, eu não assisti. Entra no nosso grupo do Telegram, tem postado lá todos os vídeos que eu já subi no YouTube sobre as jornadas que aconteceu. É algo que fica disponível para aqueles que fazem parte do grupo de estudo Jornada Bíblica do Telegram. E aí o que a gente vê? A gente vê que na guerra do grande eu sou, Deus provoca uma guerra, Deus permite uma guerra na vida de Jó, para que Jó tivesse o quê? Um crescimento espiritual, um crescimento pessoal, ok? Então, como eu disse, aqui agora, o espinho na carne, o que acontece? O espinho na carne não afasta ninguém de Deus. Se fizermos a leitura correta desse espinho na carne, ele nos aproxima de Deus, ele não nos afasta, ok? A leitura correta do espinho na carne é uma providência de Deus, ainda que desagradável, mas é uma providência de Deus, ainda que desagradável, para que nos reaproximemos dele, porque o pecado, na verdade, estava o quê? Nos afastando de Deus. O pecado é aquilo que faz separação entre o homem e Deus. Amém? Faz separação entre o homem e Deus. Foi por causa do pecado que Jesus morreu na cruz do Calvário. E Jesus morreu na cruz do Calvário, levando os nossos pecados para que nós pudéssemos o quê? Nos aproximar novamente, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença do Pai. Ok? Mas o espinho na carne é a providência de Deus, se fizermos a leitura correta, para que o homem, ainda que desagradável, para que o homem se aproxime novamente de Deus, ok? Então, lembre-se dessa guerra do grande eu sou, que é essa guerra de Jó, que deixa muito claro que todo tormento, porque Jó também foi atormentado por enfermidades, foi atormentado por espíritos malignos, todo tormento na vida de Jó produziu na vida dele um crescimento pessoal, que fez com que Jó deixasse de ter uma fé que apenas o gerasse sobre ele prosperidade e conquistas pessoais, e gerou uma fé em que Jó se tornou uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? A guerra do grande eu sou na vida de Jó fez com que Jó crescesse e se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Então existem guerras nas nossas vidas que vão nos levar a nos tornarmos instrumentos abençoadores na vida de outras pessoas. Amém? Quem recebe, quem crê que pode ser um instrumento abençoador na vida de outras pessoas. Amém? Você está acordado aí? Está firme aí no ensino? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então, isso tem que ficar bem claro. Ok? O espinho na carne é uma providência de Deus, ainda que desagradável, para nos reaproximar dele. Temos que fazer a leitura correta. Queridos, há uma leitura correta do mundo espiritual. Há uma leitura importante do mundo espiritual. Vamos seguir. Saber qual era o espinho na carne,
Olha isso. Saber qual era o espinho na carne é menos importante do que saber por que Paulo usou o termo espinho na carne. Ok? Saber qual era o espinho na carne é menos importante do que saber por que Paulo usou esse termo espinho na carne. Às vezes a gente está tão preocupado, que foi o que nós falamos na primeira aula, de saber como, por quê, onde, quando. E na busca desse porquê, eu tenho que saber o porquê, por que que foi isso, por que que foi aquilo, nós deixamos de experimentar aquilo que Deus tem proposto para nós. Então muitos não experimentam o kabod, a glória de Deus, porque estão preocupados em saber como, quando, onde e porquê. Então saber qual era o espinho que Paulo tinha na carne é menos importante saber o porquê que ele usou essa expressão, espinho na carne. Ok? Paulo chama o sofrimento, o tormento dele de espinho na carne. Você já parou para pensar por quê? Se a gente olhar de uma forma natural, é porque um espinho na carne incomoda demais. Não é verdade? Incomoda demais um espinho na carne. Né? Eu até comentei aqui um fiapo de madeira no dedo. Aquele fiapo de madeira, sabe aquela madeira rústica? E quando você está movimentando, está manuseando, aquele fiapo entra no dedo, que você não consegue tirar. Nossa, eu lembro, no período da infância, entrava aquele fiapo, minha mãe vinha com a pinça e ela esterilizava a pinça na chama do fogão, na chama do fogão, e aí ela vinha, só para esterilizar, e ela vinha, puxava aquele fiapo. Queridos, o medo daquele negócio estar quente, ele não chegava a ficar quente, era só esterilizar a farpa, né? A farpinha. Aí, o que acontece? Ela puxar aquela farpa, que desespero que era. Doía mais a sensação do que realmente a farpa. Porém, aquela farpa no dedo, queridos, ela chegava a latejar tanto que tirava a paz. Chegava a latejar tanto que tirava a concentração. Né? A concentração. Um termo mais conhecido como espinho na carne, e alguém até escreveu, eu não vi quem foi que escreveu, é a pedra no sapato. Você já tentou andar com uma pedra no sapato? É insuportável. Enquanto você não para, arranca aquele tênis e tira aquela pedra, e tira aquele sapato, e tira aquela pedra, você não consegue andar, aquilo te incomoda. Então, o que acontece? Paulo usa um termo chamado o espinho na carne. Agora ele está falando de espinho. Ele não está falando de uma farpa, ele não está falando de uma pedra, ele fala de um espinho. Por que é que Paulo usa o termo espinho na carne? Vamos ter que andar na Bíblia para saber disso. Vamos voltar no começo de tudo? Entra aí em Gênesis 3, versículo 5. Abra aí agora a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Diz assim: ora, serpente respondendo para Eva, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras traduções diz assim: vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. No mesmo capítulo, no versículo 18, Gênesis 3, 18 diz assim: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, em outras traduções, abrolhos, e tu terás de comer das plantas do campo. Gênesis 3:5 vem a tentação, que está baseado no quê? No orgulho, na soberba, na arrogância. Ou seja, se você comer, você não vai morrer.
Mas se você comer, seus olhos vão se abrir e você será como Deus. Pá! Tocou na arrogância, na soberba, na vaidade. Eu vou ser como Deus. Adão e Eva conheciam o cabode. Conheciam a glória de Deus. Tinham experiências com o cabode de Deus diariamente. E de repente eles são flechados na alma com o princípio da arrogância, da soberba, da altivez, do orgulho, da vaidade. Queridos, eu não sei quantos aqui assistiram, me vem à mente agora um filme chamado O Advogado do Diabo. Quantos assistiram esse filme, Advogado do Diabo? Na verdade, ele é um filme muito antigo, mas que teve um remake, teve uma atualização um tempo atrás, com Al Pacino, Keanu Reeves, um filme muito, muito, muito bom. Eu sugiro que você assista esse filme, chama Advogado do Diabo, ok? E o que acontece? Nesse filme, o diabo, você vai ver, ele é muito bom, e aí ele diz assim, uma hora do filme, eu não vou contar para quem não assistiu, vale a pena assistir, ou assista de novo, agora com essa visão aqui, com essa visão mais aberta. Ele dá uma piscadinha assim, o Al Pacino dá uma piscadinha assim e fala assim, ó, a vaidade, o orgulho, a soberba é o meu pecado favorito. Ele diz isso. A vaidade, a soberba é o meu pecado favorito. Olha isso. Até Hollywood discerniu isso, queridos. Até o remake, Pastor Edu Calixto, já é antigo, é verdade, mas é excelente. O filme é espetacular. Espetacular. Eu vou até assistir de novo porque vai ter mais nuances ali, vai ter mais detalhes aí que vai dar pra gente usar depois. Mas ele diz isso, ele dá uma piscadinha e diz assim, a vaidade, aí você pode substituir por orgulho, por soberba, por arrogância, né? É o meu pecado favorito. Ele diz isso. Queridos, veja só, o espinho nasce da arrogância humana de querer ser igual a Deus. Pode anotar isso, queridos. A terra não produzia espinhos. A terra não produzia ervas daninhas. A terra não produzia abrolhos. A Bíblia diz que por causa da arrogância do homem, do pecado da arrogância, do pecado da soberba, que gerou a desobediência, que foi comer o fruto, espinhos nasceram. O espinho nasce da arrogância do homem de querer ser igual a Deus. E agora Deus usa o espinho para afligir, para atormentar a arrogância humana. Ok? O espinho nasce da arrogância humana de querer ser igual a Deus. E Deus usa agora o espinho para afligir a arrogância humana na vida do homem. A arrogância na vida do homem. Quantos estão entendendo? E Jesus recebe uma coroa de espinho para levar na cruz a arrogância humana. Jesus se faz humilde. Jesus se humilha. Jesus se humilha, levando sobre si uma coroa de espinhos para arrancar de sobre a humanidade a arrogância. Por isso que ele diz, aquele que quiser ser o maior no reino, aquele que quiser ser o primeiro no reino, são duas passagens diferentes, seja esse que se humilhe, seja esse que sirva, seja esse que abra mão de toda e qualquer arrogância,
Então o espinho nasce no meio das plantas por causa da arrogância humana. E Deus usa a arrogância humana, Deus usa o espinho para afligir a arrogância humana. Todo arrogante, ele vai ter um espinho que o aflija. Muitos não detectam que ele tem esse espinho, mas ele sabe que ele tem esse espinho. Ele sabe que tem algo que lembra todo dia a ele que ele não é quem ele pensa que é. Ou ele não é quem ele aparenta querer ser. Todo dia, esse espinho fica ali, atormentando. Porque, queridos, os arrogantes, eles são atormentados. Os arrogantes, eles são atormentados. Queridos, o mesmo o mesmo espírito que sondava Jesus na morte, que o fez colocar o espinho, a coroa de espinho. A Bíblia diz, vamos ler, abre a Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí rápido, João 19, versículo 2. Evangelho de João, olha isso, olha o que Deus vai falar conosco. Evangelho de João 19, versículo 2. Olha isso. João 19, 2, 4. Ok? De 2 a 4. Diz assim: os soldados trançaram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: salve, rei dos judeus! E esbofeteavam o seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro nesse homem motivo algum que o possa condenar. Presta atenção nisso. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça e o esbofeteavam. E Paulo diz: por causa da minha arrogância, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro do diabo para me esbofetear. O mesmo espírito que sondava Jesus de morte, o esbofeteando, agora o esbofeteava, atormentava Paulo, para que ele fosse liberto da morte. Porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Se Paulo não se arrependesse, não fosse liberto da arrogância, ele morreria. Aquele pecado levaria à morte. Ele não poderia ser usado por Cristo como ele foi usado, se ele não fosse totalmente liberto daquilo que ainda, de alguma forma, tinha resquício na vida dele. Ok? Nós vemos um outro homem sendo atormentado pelo mesmo Espírito, na Bíblia, pelo mesmo Espírito, por causa da arrogância. Primeiro livro de Samuel, 16:14, diz assim: e o Espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. O atormentava. Por quê? Porque Saul tinha entrado numa embriaguez espiritual da arrogância. Saul se tornou tão arrogante por causa das conquistas dele em nome de Yahvé. Ele se tornou, por causa das conquistas que ele fez em nome de Yahvé, ele se tornou tão arrogante que ele chegou a construir uma estátua, um busto dele mesmo, para colocar no meio do arraial de Israel. No meio do arraial de Israel. Ele começou a oferecer holocaustos pela guerra antes do profeta chegar. O único que tinha autorização de oferecer holocaustos para o povo e a guerra era o profeta. E ele não espera Samuel. E ele mesmo vai e oferece holocaustos. No nível de arrogância que Saul chegou. E sabe o que aconteceu? Um espírito o atormentava. Queridos, arrogantes vivem
atormentados. Arrogantes vivem sendo esbofeteados. Muitas vezes ele mascara a sua aparência. Ele traz um caráter escondido, uma característica escondida. Mas por trás, ele está sendo atormentado. Ele está sendo opresso. Ele está sendo machucado. 1 Samuel 16:14. Primeiro livro de Samuel 16:14. Esse tormento, Valéria, pode ser de várias formas, ok? Não tem uma classe específica de que tormento é esse. Nós vemos que Saul começou a agir como um louco, atormentado, começou a ficar meio perdido. Já Jesus e Paulo sofreram, aí você vai falar assim, mas Jesus não era arrogante. Olha isso, Jesus não era arrogante. E realmente ele não era. Mas, para os religiosos da época, consideraram Jesus um homem arrogante, por se chamar filho de Deus. Ele blasfemou, segundo a religião da época, ok? E aí ele sofreu o espinho na carne. Queridos, o que Paulo sofreu, Jesus sofreu primeiro. Não há sofrimento na nossa vida que Jesus não tenha passado e não tenha suportado, para que hoje ele possa nos livrar desse sofrimento. A Bíblia diz que ele enfermou, que veio sobre ele toda enfermidade, toda dor, toda humilhação, toda rejeição, todo abandono, toda traição. Porque ele é homem de dores, ele sabe qual é a dor que nós passamos. Ele sabia qual era a dor que Paulo aqui passava. Ele sabia qual era a dor que Paulo passava. Paulo tinha como recorrer a Cristo, porque Cristo sabia o que era ter um espinho na carne. Na verdade, Cristo não tinha um espinho. Ele teve uma coroa de espinhos, que segundo não está escrito, ok? Que segundo descritos médicos estudiosos, ok? A coroa que o oprimia fazia com que a sua cabeça inchasse. E o inchaço da sua cabeça comprimia mais ainda aqui o seu crânio, a sua caixa craniana nesses espinhos, a ponto de poder se tornar quase 2 vezes maior o tamanho da sua cabeça desse inchaço, ok? Então isso é estudos, ok? Não está escrito isso, mas é para a gente ter um pouquinho a noção, a gente ter um pouquinho a noção. Não, Eduardo, então ó, já que o Eduardo escreveu aqui, ó, e lembrando que o espinho da coroa não é esse espinho que a gente conhece de rosa, de roseira. Eu tenho uma foto aqui de uma Bíblia bem antiga. Olha como está antiga essa Bíblia da Rosângela. Essa Bíblia, ela tem, tá vendo aqui, algumas fotos, ó, do Mar Morto, tudo. E ela tem a foto dos espinhos. Eu vou tentar colocar aqui para você ver. Ó, acho que dá. Você está conseguindo ver a imagem dos espinhos que eram usados lá? Olha uma planta. Essas hastes brancas grudadas no galho são os espinhos. Espinhos que chegavam de 6 a 7 centímetros de comprimento. Esse aqui era o espinho que foi colocado, que foi colocado na cabeça de Jesus. É uma planta muito comum em Israel. Olha só o tamanho desses espinhos. Foram espinhos assim que foram colocados como coroa na cabeça de Jesus.
Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Ah, meu Deus, apagou minha luz aqui. Mistério, voltou. Deixa eu falar algo para vocês. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não há dor hoje que você possa dizer. Não há dor hoje que você possa dizer. Que você possa dizer que está passando. Que Jesus não conheça ou já não tenha passado. Não há dor. Eu vou mandar essa foto no grupo depois. Ok? Não tem o nome da planta. Ok? Só tem a relação, está escrito aqui embaixo, espinhos. Ok? Não tem o nome da planta. Podemos pesquisar depois, com calma. Não tem, mas é uma ilustração. Queridos, não reclame da sua dor. Não reclame, talvez, do seu espinho, porque muita coisa a gente está chamando de espinho, mas não é espinho. Espinho é isso que eu te mostrei. O espinho, se temos realmente hoje um espinho na carne, ele chega a ser insuportável. Insuportável. E constante. Temos nossas aflições? Sim. Temos nossas lutas? Sim. Mas cuidado para não usar o termo bíblico para querer expressar um sofrimento maior do que realmente ele é. O espinho na carne é uma dor insuportável, constante e insuportável. É algo que não para nem um minuto. Talvez alguém que esteja ouvindo aqui possa dizer hoje, não, eu vivo um espinho na carne. Eu vivo uma situação de angústia extrema e constante. Ok? Não estou falando isso. Mas muitos de nós chamam de espinho na carne aquilo que não dói tanto assim. Criamos uma dor maior do que realmente ela é. O espinho na carne veio como estratégia de tormento. De tormento. Você sabe que tem uma palavra em Mateus 8, Evangelho de Mateus 8, capítulo 29, diz assim, anota aí, olha que interessante isso, porque é o mesmo verbo, tá? E de repente gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Veja só. E de repente gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eram espíritos malignos, dizendo a respeito de Jesus. Jesus chegou naquele lugar, eles sabiam que iam ser expulsos daquele corpo, e aí eles falam assim, vieste para nos atormentar antes do devido tempo. Por quê? Porque os demônios já sabem que viverão, segundo a palavra de Deus, em tormento eterno. Ok? Então os demônios sabem que o seu destino é o tormento eterno. Assim como também é o destino dos arrogantes. Assim como também é o destino dos arrogantes. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos arrogantes. Há uma resistência divina, espiritual divina em relação aos arrogantes. Ok? A arrogância, olha isso, queridos. A arrogância é um estado de embriaguez que rouba a percepção atual, mas que gera um tormento futuro. Famílias são atormentadas por causa da bebedice, por causa da embriaguez. A embriaguez, a arrogância, ela rouba a percepção atual, mas ela gera um tormento futuro. Ok?
E Lucélia, nós nem vamos saber o que é isso. E o que depender de nós, vai ser um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas que também não vão conhecer o que vai ser o tormento eterno. Mas ele é real, a gente não pode ignorar. E é por isso que devemos sim também, não é só por isso, mas é por isso também que devemos nos santificar. Ok? Amém? Quantos recebem isso? Em nome de Jesus. Quantos estão recebendo aqui desse ensino? Ó, o Carlos escreveu alguma coisa aqui, deixa eu voltar um minuto. Para alguns britânicos, os espinhos usados para traçar a coroa de Jesus eram de uma planta conhecida como espinheiro de Cristo. Lógico, o nome hoje, sírio, ramos, espina Christi. Seus galhos podem envergar com facilidade. Ok? Os galhos envergam, mas os espinhos eles são o quê? Pontiagudos e duros. Ok? Então a arrogância, ela é um estado de embriaguez que rouba a percepção atual, mas que gera tormento futuro. Ok? A arrogância deixa a pessoa se achando maior do que ela é, mas no futuro ela vai se encontrar com quem realmente ela é. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora, Paulo diz que o espinho ele é na carne. Ele não diz que era uma experiência espiritual, um tormento na sua alma, uma angústia de alma. Nós vemos várias passagens bíblicas em que as pessoas dizem, Jesus mesmo, Jesus recebe depois o espinho na carne, mas quando ele vai orar no Getsemane, e a gente já viu isso na Guerra da Cruz, na Semana das Batalhas Bíblicas, das Guerras Bíblicas, na Guerra da Cruz, o que Jesus diz? O que Jesus diz? Fiquem aqui, porque eu vou até ali orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então, ali Jesus diz que a angústia, a aflição, a dor dele era na alma. Era na alma. Ok? No caso de Paulo, ele diz assim, o espinho é na carne. O espinho é na carne. Carne representa corpo, representa mundo físico. Representa mundo físico. Aquilo que se manifesta no mundo físico, o que é conhecido no mundo físico. Ok? Quando em Gálatas 5,19, o próprio apóstolo Paulo, ele descreve, mas as obras da carne são conhecidas e são idolatria. A idolatria é um princípio espiritual, mas que se manifesta no mundo físico. A pessoa se dobra diante de uma estátua de pau e de pedra. Físico. Apesar da idolatria estar no coração, ela se manifesta no plano físico. Ok? A divisão, a facção, a contenda, e tudo isso daí acaba se manifestando de forma física. Ok? Então, o espinho é na carne. Foi-me colocado um espinho na carne. Ele não fala assim, foi-me colocado uma angústia de alma. Ele não fala, foi-me colocado uma opressão na mente. Não, ele diz, foi-me colocado um espinho na carne. Então, apesar de ser de origem espiritual, Paulo enfrentava esse espinho na sua própria carne. Ok? E acaba o quê? Veja só. E acaba gerando, preste bem atenção nisso, e acaba gerando uma angústia completa. Lembra que eu falei? Uma farpa de madeira no dedo tira às vezes até a concentração, de tanto que dói. E se você pegar em Provérbios, capítulo 22, versículo 8, Provérbios 22, 8, a segunda parte diz assim, e o castigo da sua soberba, em outras traduções, da sua arrogância, será completo. E o castigo da sua arrogância será completo. Olha isso. O castigo da arrogância, queridos, ele é completo. Ele atinge espírito, ele atinge alma
e ele atinge corpo. O castigo da arrogância ele é completo. Ok? Então, nós vemos aqui que Paulo, sim, sofria uma dor que o tratava na alma, a soberba, que o tratava no espírito, porque o aproximava de Deus, mas que também doía no corpo. Ok? Então, você vê que o castigo da arrogância ele é completo. Ele age em todas as áreas. Provérbios 22, versículo 8. A segunda parte do versículo 8, parte B. Ok? Agora, o que nós vemos é que Paulo deixa claro, e aí isso está escrito, de que esse espinho na carne durava já esses 14 anos em que ele falou. 14 anos já durava esse espinho. Querido, você sabe o que é você ter algo te afligindo durante esses 14 anos que te humilhava, porque se tratava a tua soberba? A única forma de tratar a soberba, a arrogância, é através da humilhação. Não tem outra forma de você tratar a soberba ou a arrogância a não ser humilhando o soberbo, humilhando o arrogante, ok? Mostrando que ele não é quem ele pensa que é, deixando bem exposto isso. Você lembra na conversão, se você ler o capítulo 9, os primeiros versículos do capítulo 9 do livro de Atos, vai contar a conversão de Paulo, a conversão de Saulo. Nós vamos entrar em muitos detalhes. Por quê? Porque nós vamos ter dentro da jornada bíblica um tema chamado conversões, ok? E daí a gente vai entrar em alguns aspectos específicos da conversão. E isso vai nos ajudar muito no nosso evangelismo, influenciar pessoas, ok? Mas você vê lá na conversão de Saulo, meu Deus, eu estava olhando aqui o relógio, na conversão de Saulo, que ele, em todos os aspectos da sua conversão, no momento da sua conversão, ele já é humilhado. Porque quando ele tem experiência com Cristo, que ele cai, e os que estão com ele ouvem a voz, mas não enxergam, e ele fica cego, o que acontece? Ele já depende de pessoas para levarem ele até a cidade. Aquele homem que estava liderando pessoas, naquele momento é levado pelas pessoas até a cidade. E aí ele fica numa casa. E depois ele é visitado por um dos discípulos de Jesus, Ananias. E ele depende de Ananias, de uma oração de outra pessoa. Imagina o que é para um arrogante ter que depender da oração de uma outra pessoa para que aquelas escamas caiam dos olhos dele. Ok? Olha só o quanto Deus já vai trabalhando. Ele fica 3 dias e 3 noites, a Bíblia diz, sem enxergar nada, ou seja, dependendo, a gente sabe o quanto uma pessoa que enfrenta a enfermidade da cegueira depende de outras pessoas. Ela não tem autonomia para muitas coisas porque ela não enxerga. Ela desenvolve autonomia com o tempo, mas ela depende totalmente de outras pessoas, depende de uma guia, depende de um cão guia, depende de cuidados especiais. Então Deus faz com que ele fique 3 dias ali, totalmente dependente de tudo. De tudo. Então, veja que o castigo da soberba, ele é completo, ele começa tratando, a soberba começa sendo tratado através da humilhação. Da humilhação. Ok? Por isso que nós já lemos esse versículo, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Espinho, ele vem do grego skolops, que quer dizer que é a mesma tradução de estaca aguçada. Espinho vem do grego skolops, que quer dizer estaca aguçada. Então, é mais do que um espinho, é uma estaca. É algo que machuca. Imagina se tem uma estaca, aqui já fala de estaca. Esses espinhos, queridos,
e esses pedaços de madeiras como estacas também eram usados nos chicotes romanos. É o mesmo espinho usado no chicote romano, ok? Agora, a gente sabe que era algo que feria a carne de Paulo e o incomodava. Existem muitas especulações de qual era esse espinho na carne. Mas como eu falei, mais importante do que o próprio espinho é saber por que Paulo citou espinho. Agora a gente já sabe que o espinho nasceu da arrogância do homem. E Deus usa o espinho para afligir a arrogância do homem. E Jesus levou sobre si o espinho para arrancar a arrogância da vida do homem. Ele se fez enfermo, ele se humilhou para arrancar a arrogância da vida do homem. Amém? Mas eu quero que você abra. Eu não quero deixar você aqui sem uma explicação, ou pelo menos sem uma visão mais clara, porque há muitas especulações de qual seria esse espinho na carne. Mas a Bíblia nos dá alguns indícios, ele não sela. Paulo nunca disse, o meu espinho na carne era isso. Mas a Bíblia nos dá alguns indícios e eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Abra sua Bíblia agora rapidinho em Gálatas 5, versículos de 13 a 15. Carta de Paulo aos Gálatas 5, versículos de 13 a 15. Diz assim: E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E sabei que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vocês, para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Ok? Paulo está falando aqui com Gálatas, na verdade está confrontando Gálatas, porque eles tinham perdido aquele júbilo, aquela alegria. Gálatas estava se tornando uma igreja sisuda, carrancuda, né? As questões que a igreja de Gálatas vivia tinha roubado a alegria no Senhor. E aí Paulo aqui confronta. Só que aí ele cita que a primeira vez que ele prega para os Gálatas, veja só, a primeira vez que ele prega para os Gálatas é fruto de uma enfermidade. Ele aproveita uma enfermidade física para pregar o evangelho. E ele diz que ele não foi nem desprezado, nem rejeitado por causa daquilo que ele tinha no corpo dele. Olha só, por causa dessa enfermidade. Vocês não me rejeitaram. Vamos dizer de outra forma, quem é esse cara todo enfermo que está vindo aqui pregar esse evangelho para mim? Ele está falando do evangelho de poder, ele está falando de um evangelho de cura, ele está falando de um Jesus que salva, de um Jesus que liberta, mas ele mesmo está enfermo. E aqui diz que a enfermidade que ele tinha no corpo era motivo de tribulação, era motivo de espanto, era motivo de falar, meu Deus, como é que eu vou seguir um cara que nem curado é? Olha só, que nem E Paulo vivia essa enfermidade. E aí vem uma outra relação aqui que diz assim: porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado próprios olhos para oferecê-los a mim. Então aqui a gente faz uma junção. Primeiro, ele estava enfermo quando prega o evangelho. Segundo, essa enfermidade chamava atenção, era algo muito claro. E terceiro, eles ficaram tão felizes por receber o evangelho e tão compadecidos com o que Paulo estava passando, que eles seriam capazes,
se possível, de tirar os olhos e dar para Paulo, ou seja, de se substituir aquilo que era a enfermidade que Paulo estava vivendo. Entendeu? Então, essa passagem de Gálatas 5, de 13 a 15, deixa muito claro. Paulo nunca disse que esse era o seu espinho na carne. Ok? Mas presta atenção em algo que eu vou contar aqui para vocês. Mas a gente vê que era algo que gerava tribulação em outras pessoas, que chamava atenção, que angustiava outras pessoas. Então imagina para Paulo que não era isso. Se isso podia ser motivo de tribulação para outras pessoas, não é Gálatas 5, é Gálatas 4, eu anotei errado? Puxa vida, me perdoem. Deixa eu ver aqui. Eu anoto no computador para ser mais rápido depois para ler, né? Gálatas 4, 13. Exatamente, queridos. Refaz aí, ó. Gálatas 4, desculpa, na hora de anotar aqui no computador, eu coloquei errado. Gálatas 4, versículos de 13 a 15, ok? Não é Gálatas 5, é Gálatas 4, versículos de 13 a 15, exatamente. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Gálatas 4, versículos de 13 a 15. Ótimo, muito obrigado por vocês. Obrigado por vocês abrirem a Bíblia. Amém? Estarem atentos. Então a gente vê que foi por causa dessa enfermidade. Essa enfermidade chamava a atenção demais, a ponto de, por compaixão, eles desejarem arrancar os olhos e darem para Paulo. Então a gente vê que essa enfermidade era algo determinante ali na vida de Paulo. Depois, se você pegar em Gálatas 6,11, tem uma outra referência bem interessante, que podemos fazer sim uma associação. Em Gálatas capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: vede, vou até abrir aqui para ver se eu não anotei errado. Não, agora anotei certo. Vede que com grandes letras vos escrevo de próprio punho. Isso poderia ser para chamar a atenção deles, olha, estou escrevendo com letras garrafais. Ou para mostrar que Paulo, quando escrevia de próprio punho, ele já tinha que escrever com letras grandes. Por quê? Porque já não enxergava direito. Queridos, eu mergulhei muito aqui. Preste bem atenção. Para você ver que Paulo teve a conversão, ok? Por volta ali do ano 44 depois de Cristo, né? E naquele período, entre o primeiro e o segundo ano, ele tem essa experiência de ser levado ao terceiro céu. Falamos isso na primeira aula. Olha isso. Foi levado. 2 anos depois, bem nesse começo, e aí ele diz, ó, foi me colocado um espinho na carne. 2 anos depois, ele vai à Galácia. Então, ele se converte. 1 ano e meio depois, preste atenção, ele vai para a Galácia. Bem nesse período. Lá ele já está enfermo, porque ele diz aqui, ó, quando eu vim pregar o evangelho para a primeira vez para vocês, a região da Galácia, que entre Antioquia, todos aqueles, né, Listra e tal, ele já vai enfermo. 8 anos depois, ele escreve a carta aos Gálatas. E ele agradece por não ter sido rejeitado pela enfermidade. E 14 anos depois, ele conta a sua experiência. Ok? Eu só tenho mais 30 segundos. Durante esse processo, ele ora 3 vezes para tirar o espinho na carne. Agora, presta atenção em Lucas 8,14. As que caíram entre o espinho significa os que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pela ansiedade, riquezas e os prazeres dessa vida.